Bom dia, graça e paz, amado. Amém? Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler versículo 37 e 38. Amém? Em reverência à palavra do Senhor, convido a ficar sobre os seus pés. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amém? Glória a Deus. Pai, aqui é a tua palavra, Senhor. Que não seja eu, Daiane, mas que seja o seu Espírito Santo ministrando nessa manhã. Aquece o nosso coração, nos dê discernimento da tua palavra, nos mostra, Senhor, o que o Senhor quer nos dizer. Pai, que a partir de agora, Senhor, estejamos atentos ao teu Espírito Santo, repreenda toda distração, Senhor, toda gracinha de Satanás, que nós possamos ser, Senhor, verdadeiramente ouvintes e praticantes da tua palavra. Mortifica a minha carne e vivifica o meu espírito. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, amados. Glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez, mas você pode ficar sentado. Jesus disse aqui, numa conversa que ele estava tendo, junto com os discípulos perguntou: Pai, Jesus, qual que é o maior mandamento? E ele nos fala: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. E algumas versões estão em entendimento. E nessa manhã, amados, o Senhor colocou essa palavra no meu coração para nós. E o tema dessa palavra é honra. Honra em hebraico quer dizer kabed. Reconhecer a importância de uma autoridade, o significado. E essa semana, eu falando com o Senhor, eu falei: oh Deus, o que o Senhor tem para a nossa vida? E honra é uma palavra que tão pequena, né? E a gente negligencia tanto ela. Vocês já pararam para prestar atenção como a gente não tem honra em vários aspectos da nossa vida? Honra, a partir do momento que você acorda, você está vivo. Será que nós temos nos honrado como pessoa? Será que nós temos honrado ao Senhor? Porque, amados, hoje em dia, quando a gente acorda, é tanta coisa, né? A gente já fica pensando: nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para casa, eu tenho que lavar a roupa. E a gente esquece o princípio. E nessa passagem aqui o Senhor fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Amados, é tão difícil o nosso coração, porque a palavra mesmo fala que o coração do homem é enganoso. E quando Deus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, Ele está vendo a plenitude, aquilo que a gente não vê, a nossa essência. E o nosso coração tem que estar voltado a Deus. O nosso coração tem que ser primícia do Senhor. Tem dias que a gente não está bem, eu sei, hoje eu não estou bem, mas tem que ser voltado a Ele. Quando vem aqueles pensamentos de raiva, porque a gente é humano, a gente sente mesmo raiva, angústia, tristeza. Mas por um segundo você tem que parar e pensar: Deus é na minha vida, é Ele que eu devo adorar. E Ele fala mais aqui: de toda a tua alma,
Gente, alma é uma coisa além do nosso entendimento. É aquela, sabe quando você está assim, fala, nossa, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não consigo entender. Às vezes é tristeza de alma. E mesmo na nossa tristeza de alma, que a gente não sabe qual é o problema, a gente tem que estar amando ao Senhor. E Ele fala além de todo o teu entendimento, do seu pensamento. E muitas vezes o nosso pensamento está tão cheio de coisa. A gente não para um minuto para pensar em Deus, para falar assim, nossa, Deus me amou hoje, eu acordei, Ele me deu mais uma oportunidade, como nessa manhã, Ele nos deu mais uma oportunidade de viver. Quantas e quantas pessoas hoje morreram já? Quantas estão morrendo nesse minuto? Lá naquela guerra de Israel, quantas pessoas estão sofrendo? E nós estamos aqui, bem. E nós não honramos a Deus. Porque o teu mandamento fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E Marcos fala ainda, eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Ele fala, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve ao Senhor, o Senhor Deus é o único Senhor. Será que realmente a gente está honrando somente a Deus? Ou será que a gente está honrando a nossa vontade? Eu escutei um exemplo muito interessante sobre o pedaço de bolo. Quando a gente faz aniversário, aquela alegria, né? Eu adoro aniversário. Está chegando. Adoro aniversário. E você fica naquela ansiedade ali, nossa, parte do bolo, cantar parabéns, aquela coisa. E tem aquele momento da primeira fatia, né? Que você fica, ai, para quem que eu dou? Eu dou para minha mãe, eu dou para meu pai, é para quem é casado, eu dou para meu marido, eu dou para meu filho. Você fica naquela indecisão, para quem que você dá? Para você não desagradar ninguém. E vocês já repararam nesse significado? O primeiro é um símbolo de honra. E aquele primeiro pedaço que você dá para a pessoa que você ama, você tem a autoridade dela sobre a sua vida, seja como pai, como mãe, como esposo, como filho, ela é importante para você. A primeira fatia que você dá. E muitas vezes, amados, essa fatia a gente tem deixado de lado na nossa vida. Não, eu vou orar depois. Agora eu tenho coisa para fazer, eu tenho louça para lavar, eu tenho um monte de coisa para fazer, depois eu oro. Você já levanta agitada, aquela coisa, juntando as coisas, arrumando casa. Mas e aí? Ah, Daiane, você está exagerando. Não, amados, eu não estou exagerando. Isso é a palavra do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus é primeiro. Não tem discussão. Na palavra fala que Deus é primeiro que o nosso esposo, que o nosso filho. E amados, eu confesso a vocês que nesses dias Deus tem me incomodado muito a honrar Ele independente de qualquer coisa. Mesmo que meu filho não estiver comigo, mesmo que meu marido não estiver comigo, eu quero a presença de Deus. Não interessa quem vai estar do meu lado, porque Ele é o único que nos ama verdadeiramente. Ele é o único que nos ama como a gente é. Vai e pensa em você antes de Jesus te aceitar. Que eu falo que Jesus nos aceitou. Normalmente o pessoal fala assim, quando eu aceitei Jesus, fui lá na frente. Não, amados. Como essa última música diz, Ele nos amou primeiro e Ele nos aceitou. E essa semana eu fiquei me perguntando, Senhor, quantas coisas ruins eu fiz já, sem sabedoria, sem conhecer o Senhor. E o povo fez, não, vamos aproveitar, a gente tem que viver. Realmente a gente tem que viver. Mas se você está vivo é porque Deus quer que você esteja vivo. Se você está vivo é porque Jesus quer que você esteja vivo. Será que a gente está honrando isso? Será que
5 minutos do seu dia tem 24 horas. Será que 5 minutos você tira para Deus? Amados, e essa honra aqui me trouxe o exemplo muito conhecido da Bíblia, que é de Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa na vida dele, de ter um filho. E ele já era de idade, 90 anos aproximadamente. E Deus deu essa promessa, que ele ia ser pai de nações. E ele não acreditando, foi passando a vida, né? Foi passando os anos. E Deus confirmando aquela promessa. E ele teve Isaac, o filho da promessa. E muitas vezes nós achamos que quando a gente pede uma coisa para Deus, que Ele nos atende, a gente esquece. Então, eu ganhei um carro agora, eu não vou para a igreja, não, eu quero passear, eu quero ir na casa de ciclano que mora longe, a gente esquece o começo. E quando Deus percebeu que Abraão estava meio assim, Deus falou assim: eu vou provar ele agora. E Deus pediu Isaac: se você me amas, dá o teu filho amado. E o mais interessante é que ele já tinha outro filho, ele já tinha Ismael. Só que ele amava Isaac de todo o teu coração. E quando Deus pede esse sacrifício para ele, ele honra a Deus. Amados, quem tem filho aqui, a gente sabe que a gente morre pelos nossos filhos. A gente morre, a gente dá a vida. Quem não tem filho, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo irmão querido, você morre por ele. E a gente não faz isso por Deus. Porque a gente é falho assim. Só que a gente tem que entender que tudo que nós temos é o Senhor. Amados, essa vida vai passar. Nosso trabalho, nossa saúde vai passar. Nossa beleza. O povo está tão preocupado hoje com o estético. Vai passar. E Deus vai ficar. Às vezes a gente fica tão preocupada: não, eu não vou na igreja não, porque meu marido não vai. Amados, e aí? Você prefere seu marido que a Deus? Aquele que te deu a vida? Aquele que morreu por você? Porque não pense, amados, hoje em dia ninguém morre por ninguém. Não morre. Você pode, eu vi até um exemplo que um casal de muitos anos de casado, um deles faleceu. E passou um mês, a pessoa já estava saindo, já estava divertindo. Aí chegaram para ela e falaram assim: nossa, mas você nem está de luto? Você perdeu o seu cônjuge tem pouco tempo. A pessoa virou e falou assim: sim. Mas enquanto ele estava vivo, eu honrei ele. Agora eu estou honrando a minha vida. E muitas vezes, amados, a gente fica ali lamentando tantas coisas da nossa vida, esquece de honrar aquele principal, que é Jesus na nossa vida. Antes eu tinha muita dificuldade de orar. E eu coloquei um propósito na minha vida. Eu, Daiane, quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Porque todas as vezes eu falava assim: não, eu vou ler na Bíblia dentro do ônibus. Amados, toda vez que eu pegava a Bíblia para ler, chegava alguém para conversar comigo. Toda vez. Eu falei: não, Jesus, eu não vou ler. Aí a hora que chegava no trabalho, não dá tempo. Aí na hora do almoço eu falei: não, agora eu vou ler. Acontecia alguma coisa, eu não lia. Aí Deus começou a me incomodar. E o Espírito Santo falou comigo assim: você já reparou que você arruma horário para todas as coisas que você quer fazer? Todas. Eu fiquei pensando: nossa, é verdade, né? Eu falei assim: não, eu vou pôr o meu relógio 10 minutos antes. Por exemplo, se eu tenho que acordar às 6h30, eu vou pôr 6h20. E eu comecei a orar de manhã todo dia. Primeira coisa que eu faço: agradecer ao Senhor que faz meu dia e fazer minha oração. Nós não primiciamos a Deus.
E como que a gente quer que Ele nos premicia? Como a gente quer pedir as coisas assim, eu me abençoa nisso, me abençoa nisso, me abençoa nisso. Como que Ele vai nos honrar se a gente não honra Ele? Amados, não tem como. A gente não pode querer o certo em cima do errado. Não precisa abrir, mas guarda, depois você vai ler. No livro de 1 Samuel, profeta do Senhor 2:30, ele fala o seguinte: aos que honram o Senhor, os que honram o Senhor honrará, e aos que desprezam serão desmerecidos. Amados, será que quando a gente for, porque vocês sabem que a gente tem muito na nossa cabeça, não, Jesus vai nos arrebatar, amém. Mas você já parou para pensar que Jesus pode te chamar amanhã? Pode me chamar hoje, e a partir do momento que a gente morrer e fechar os olhos, Jesus voltou para a gente. E aí, a hora que a gente chegar? Será que Ele vai olhar para a gente e falar assim: ô meu amado, eu estava te esperando? Ou será que Ele vai falar como na passagem: aparta-se de mim que eu não te conheço? Amados, eu penso nessa frase todos os dias praticamente. Todos os dias eu falo: Senhor, eu quero ser aprovada por Ti. Muitas vezes a gente preocupa muito com esse mundo, muito com a opinião do outro, amado. Sempre vai ter uma opinião diversa da sua. Sempre vai ter uma vontade diferente da sua. Sempre, sempre, sempre. Mas Jesus não. E muitas vezes a gente preocupa tanto com a opinião do outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, o que ele vai deixar de fazer. E a de Jesus, que a gente te deu a vida, que te ama todos os dias. Quando alguém faz alguma coisa com a gente fica chateado, nem quer olhar para a cara da pessoa. E todo dia Jesus olha para a nossa cara, sorri, falando: eu te amo, estou te esperando, vem, me busca. Todo dia. Só que esse tempo está acabando, amados. Esse tempo está acabando. E mais uma vez eu reforço: Jesus está às portas. Cada vez mais. E será que a gente está nos preparando para poder recebê-lo? Ou será que eu estou preocupado com a casa que eu quero, com a conta que eu tenho que pagar? Amar a salvação individual é você e Deus. Mas você precisa honrar o Senhor cada dia da sua vida. Mas eu honro. Será que honra mesmo? Porque aqui dentro é muito fácil a gente ser cristão, dar para o Senhor. É muito fácil. E lá fora? Será que as pessoas olham para você e falam assim: nossa, essa tem Deus e esse tem Deus? Será que as pessoas veem você como referência de cristão? Ou as pessoas falam assim: Deus me livre se aquele for cristão? Honra, amados, é reconhecer a autoridade. E nessa manhã eu te convido a reconhecer a autoridade de Jesus na sua vida. Eu queria que você parasse e pensasse um minuto quantas coisas Deus te abençoou. Além da sua vida que você já tem acordado hoje vivo, quantas coisas, quantos livramentos de doença, de dificuldade, quantas coisas o Senhor te abençoou. E será que a gente tem abençoado o Senhor também? Será que a gente tem honrado esse nome que tanto fez por nós? Engraçado que eu estava vendo, eu acho que foi semana passada, Neymar veio operar em Belo Horizonte, né? No Mater Dei. Aí eu fiquei prestando atenção. Tinha um monte de gente na porta do hospital. De fã, né? Aí eu fiquei olhando pra gente. Se você perguntar, todo mundo conhece Neymar, né? Todo mundo. Esse nome é conhecido. Todo mundo conhece. Mas se você chegar no Neymar e perguntar assim: você conhece a Flávia lá do Maria Bonita? Você conhece o Zé Wilson da aula na escola bíblica?
Você conhece o Romano, você conhece a Jussara, você conhece a Rô, você conhece o Ismael? Ele vai falar assim, não conheço. E muitas vezes, amados, a gente dá importância para pessoas que não têm autoridade na nossa vida, que não vai agregar nada na nossa vida. Nada. Igual eu vi também outra coisa, teve um show no Rio de Janeiro daquele negócio de RBD, sei lá como chama aquele negócio, aquela banda. Tinha jovens que estavam desde julho dormindo na frente do estádio. Eu fiquei pensando, gente, eles não têm vida? Não tem escola, não tem família, não tem nada para fazer? Vai ficar lá na frente de um estádio esperando um show, quase 6 meses? E a gente não consegue, às vezes, ficar 5 minutos orando. Nossa, eu não sei nem mais o que fazer. Senhor, eu te abençoo, eu te louvo. É assim. A gente não presta atenção no que a gente fala com Deus. 90% das nossas palavras é pedir. 90%. Então eu estou sendo generosa. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer. É agradecer. E nós não fazemos isso. Nós não damos honra para o Senhor. Mais uma vez eu reforço, amados, Jesus não precisa da gente. Não precisa. Ele não tem necessidade. Só que Ele nos ama. Ele ama nós do jeito que nós somos. Mas Ele não quer que a gente fique do jeito que a gente é. Porque todos os dias nós devemos melhorar para Deus. Algumas pessoas vão falar que você está ficando fanático, você está crente demais, você está ficando bitolado. Mas não importa não. Lá na frente, você vai ver que valeu a pena. A sua entrega, a sua intimidade com Deus. E amados, nunca, eu estou vendo que nunca é suficiente. Quando eu começo a orar, quando eu começo a dizer, eu quero, eu falo, Senhor, eu preciso ter mais tempo, porque não dá tempo, 24 horas, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer um monte de coisa. Então a gente precisa buscar mais. Tem aquele ditado que quanto mais a água bate ali na pedra, depois de longos tempos ela vai furando, né? É a mesma coisa a nossa vida espiritual. Se você for insistindo, você vai pegando hábito, você vai gostando daquilo. Olha, é chato da área dele, liga. Tem hora que é assim. É muita palavra que você não entende, é muita coisa que você não entende. Mas começa a ter uma intimidade ali com Deus, começa a honrar o Senhor. Mas eu tenho que levantar cedo. Levanta 5 minutos antes. Começa a propiciar o Senhor na sua vida. Começa a honrar o Senhor na sua vida. Porque não adianta, amados, a gente querer tantas coisas, pedir tantas coisas, se a gente não entrega o mínimo para Deus. Amém? E nessa manhã nós possamos honrar o Senhor na nossa vida. Que nessa manhã a gente entenda que é Ele em primeiro lugar. Independente de qualquer coisa. Independente da sua família, independente do que for. E eu espero que nós colocamos Deus como primícia. Que nós queremos agradar a Ele e não a homens. Porque homens vai te decepcionar. Jesus não. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Como o Senhor tem me incomodado a te honrar. E muitas vezes a gente acha que, não, depois eu faço. Eu peço que o Teu Espírito Santo nessa manhã nos constranja a te honrar. Nos constrange a ter vontade de aceitar a sua autoridade na nossa vida. Porque como diz a tua palavra, amar o Senhor em primeiro lugar, de todo o meu coração, de toda a minha vontade, de todo o meu entendimento,
da minha alma, Senhor, doer de vontade de te adorar. Pai, que eu possa te honrar e que eu possa reconhecer a autoridade que o Senhor é na minha vida. Que nós possamos reconhecer a autoridade que o Senhor é na nossa vida. Que não há ninguém mais famoso que o Senhor. Que não há, Senhor, ninguém melhor que o Senhor. Tudo nessa terra vai passar. E os dias têm sido abreviados, Senhor. Como os dias têm sido rápidos. Que nós possamos entender que o Senhor está às portas. Que nós possamos te adorar, Senhor. Que nós possamos te buscar. Que nós possamos te sentir, Espírito Santo. Pai, eu te peço ajuda. Que o Senhor nos ajude a vencer a cada batalha diária. Que o Senhor nos ajude a ser melhor em Ti, Senhor. Sem querer reconhecimento de ninguém. Sem querer elogio de ninguém. Porque o Senhor é que nos sustenta. É o Senhor que nos ama verdadeiramente. Que nós possamos te honrar, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa as nossas vidas, nos dê discernimento e nos ajuda, Senhor, a não desviar do caminho. Que o Senhor nos segure como um bom pastor, em nome de Jesus. Eu te peço e agradeço. Amém. Glória a Deus, amado.